Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à nossa caravana pelo interior. Esse projeto é viabilizado pela Lei Aldir Blanc, no edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SESC-RJ, edital Retomada Cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje é dia de estreia e dia de friozinho na barriga. Eu já estou aqui sentindo isso. A gente começa aqui com um ciclo de 5 exibições do filme inspirado no solo narrativo, A Arte de Governar a Si Mesmo, que traz 3 histórias da tradição oral da Arábia e do Afeganistão. O filme é realizado por mim, tem a direção do Ricardo Mansur, direção cênica do Ali Goulart, direção de fotografia do Fernando Marchi. Ele foi gravado no Solar do Jambeiro, um casarão antigo, um centro cultural aqui de Niterói, da onde eu falo com vocês, onde esse espetáculo estreou em março do ano passado. Então, nós convidamos a todos, a todas, a abrirem os olhos, os ouvidos e deixarem essas histórias chegar, histórias narradas nesse lugar. Hoje nós iniciamos também o nosso ciclo de conversas com 5 mulheres artistas educadoras de diferentes partes do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente queria contar para vocês um pouquinho como essa ideia surgiu. Quando esse projeto foi pensado e era para o edital de circulação da retomada cultural, na nossa cabeça fazia muito mais sentido não só fazer a circulação do espetáculo, mas fazer também a circulação do tema, da ideia. Então, foi assim que, junto com a Juliana Franklin, outra contadora de histórias, que fez junto comigo a curadoria dessas convidadas, nós convidamos 5 mulheres de 5 regiões diferentes do estado para falar sobre os seus trabalhos e também sobre como elas veem esse tema, o governo de si. Mas como saber quem convidar? Então, nós escolhemos uma história para nos ajudar. Uma história muito antiga, que se chama A Princesa Obstinada, e que fala de uma princesa exilada no deserto, que conseguiu construir uma cidade no deserto unicamente porque ela soube observar a singularidade desse lugar, a sua unidade, e dessa maneira descobrir recursos onde antes parecia que não havia nada. Então, essa história nos guiou para chegar nessas mulheres. Essas mulheres são, para nós, como princesas obstinadas. Elas são absolutamente diferentes na sua forma de ser, na sua forma de estar. Quem acompanhar as 5 conversas vai observar isso. A nossa convidada de hoje, ela é de Niterói, a cidade que é ponto de partida desse projeto, é por isso que ela é a primeira a se apresentar. Ela tem uma maneira muito peculiar de falar, vocês vão perceber. Histórias, livros, frases saem dela como se fosse uma fonte jorrando. Ela se define mesmo como uma relações públicas entre pessoas e livros, mas ela é muito mais do que isso, seguramente. Ela é uma buscadora de veículos de cuidado sensível. Porque os livros e tudo que eles acessam brotam dela, nós também consideramos que, unicamente no caso dessa convidada, era melhor que não houvesse conversa, que ela pudesse falar livremente, oferecendo o que o seu fluxo de ideias pedisse. Então, com vocês, Cristiana Seixas. Bem-vinda, Cristiana. Cristiana atua nas áreas de psicologia, biblioterapia, na dança circular, na arte-terapia, na educação e na constelação familiar. Ela procura fazer tudo isso como uma forma de arte, a arte de cuidar por meio do sopro vital. Então, conheço a Cristiana e, em seguida, o filme de A Arte de Governar a Si Mesmo. Então, também, só para vocês saberem, as conversas com as convidadas, elas têm sempre em torno de 20 minutos de duração, o espetáculo tem 50 minutos, toda a programação sempre vai circular em torno de 1h30 de duração.
E então também não se esqueçam, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, isso ajuda a gente a ter mais circulação, mais visualização. Sigam as nossas redes, a Arte de Governar a Si Mesmo, no Facebook, no Instagram, é por lá que a gente está anunciando toda a programação, dia a dia. A nossa convidada de amanhã, aqui às 8 horas, é Thelma Vilas Boas, coordenadora do projeto Lanchonete Escola por Vir, aqui da Gamboa, no Rio de Janeiro. A gente agradece hoje aqui especialmente a Cristiana Seixas, a nossa equipe de cinema e criação, Ricardo Mansur, o Arley Goulart, Fernando Marchi, Tadeu Freire, Cadu Moura, Yuri Marchi, Isabela Godoy, Ana Maria Marinho, ao Solar do Jambeiro, Lula Bastos, Gigi Pita e todos os funcionários do Solar, a Dinalva Andrade, que faz a nossa tradução em Libras, a Vener Filmes, que faz a transmissão, e a Dedicata Comunica, nossa assessora de imprensa, e Rodrigo Menezes, nosso programador visual. E agradecemos especialmente a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada. Salve, salve! É uma alegria muito... Salve, salve! É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. E para a gente começar a conversar, quero trazer um canto que se chama Alundé Aluiá. É uma cantiga africana que está nesse livro de todos os cantos do mundo. E diz assim: Alundé, 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 aluiá. Alundé, 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 aluiá. Zapu, ai, ai, acuso. Ai, 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 ai. Alundé. Ai, 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 alundé. Esse é um canto para o sol nascente e ele tem o seguinte significado: Deus do sol a nascer, proteja essa criança, ajude-a a crescer e a tornar-se um adulto que a nossa tribo vá fortalecer. Quando eu recebi esse convite para estar aqui, a expressão a arte de governar a si mesmo me provocou e eu fiquei pensando, para governar a si mesmo é preciso ouvir a sua própria natureza, ficar atento aos seus chamados e explorar um caminho novo. Então, é preciso desgovernar. Então, chamo agora o poeta Mário Quintana. No Astrologia, ele diz assim: minha estrela não é a de Belém, a que parada aguarda o peregrino. Sem importar-se com qualquer destino, a minha estrela vai seguindo além. Meu Deus, o que esse menino tem? Já suspeitavam desde eu pequenino. O que eu tenho? É uma estrela em desatino e nos desentendemos muito bem. Assim, quando tudo parecia a esmo e nesses descaminhos eu me perdia, encontrei muitas vezes a mim mesmo. Eu temo, é uma traição do instinto que me liberte por acaso um dia desse velho e encantado labirinto. É curioso o quanto que a gente precisa percorrer os labirintos, tatear os descaminhos para ter o susto de nos encontrar. Esse poema do Mário Quintana dialoga com o Antônio Cícero. Fiquem tranquilos que eu vou fazer uma lista com todos os livros que eu estou citando e os poetas que estão aqui
me pedindo para participar desse diálogo com você. Então, Antônio Cícero, no A Cidade e os Livros, ele diz assim: perplexidade. Não sei bem onde foi que me perdi. Talvez nem tenha me perdido mesmo. Mas como é estranho pensar que isto aqui fosse o meu destino desde o começo. É curioso que quando a gente sai do trilho, a gente ganha liberdade e autenticidade. O Manuel de Barros diz assim: trilho é para trem de ferro. Sou água que corre entre as pedras. Liberdade caça jeito. Então, o meu caminho, eu descarrilhei, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás. Eu nunca imaginava trabalhar como psicóloga, nem com a biblioterapia. Talvez você nunca tenha escutado essa palavra, e eu já vou te contar brevemente o que é. Eu fui arrebatada por uma pessoa que dissolveu sintomas de síndrome do pânico através de uma intervenção com uma história, com um livro. Na época, isso tem 10 anos atrás, eu estava completando uma formação em psicologia por um outro motivo, e eu obrigatoriamente tive que fazer um estágio, e eu assisti uma pessoa ser transformada a partir de um livro. Os meus supervisores na época ficaram muito desconfiados. Nada produz um efeito assim tão rápido. Mas aquilo para mim foi uma experiência iniciática, eu diria. O Rubem Alves diz assim: é preciso raspar as tintas que nos pintaram. Então aquilo foi um sentido tão grande que eu decidi pesquisar e aprofundar na biblioterapia. Naquela época não tinham cursos, não tinha como eu fazer uma formação para começar a trabalhar com isso. Mas eu aprendi com o James Hillman, nesse livro Código do Ser, que os livros podem ser os nossos mentores. E os meus grandes mestres inspiradores, que foi o Jung, que foi a Nise da Silveira, eles também foram autodidatas. Eles resolveram aprender com a prática e, paralelamente, ir pesquisando para aprofundar os conhecimentos, assim como Paulo Freire também, na prática reflexiva. Então, desde então, eu sou uma pesquisadora e uma praticante da biblioterapia. O que é a biblioterapia? Eu aprendi com esse grande mestre, Marc-Alain Oaknan, que é um rabino e filósofo, que a origem da palavra vem do grego, terapia por meio dos livros. Mas ele mesmo vai dizer que não é tão simples quanto parece. Que sentido dá a palavra terapia? E será que é o livro que faz esse efeito? E ele mesmo vai contar que no século I, Filon de Alexandria, no livro De Vida Contemplativa, afirmou que os filósofos eram terapeutas. E é o próprio Oaknan que diz: se os filósofos eram chamados de terapeutas, é porque eles cuidavam algo além do corpo físico. Eles cuidavam do que anima o corpo fundamentalmente. Então, é um cultivo da alma através do sopro vital. O livro é só um continente, um portador, um guardião do que os índios guaranis chamam
de palavras formosas, que são as palavras que são carregadas de alma. Então, nós sabemos que a tecnologia se encarregou de criar outros suportes. Hoje nós acessamos as histórias pelo telefone, por iPad, pelo laptop e outros mecanismos. Mas, na nossa ancestralidade, na antiguidade, porque a palavra, na verdade, a palavra escrita é recente, a oralidade é muito, muito antiga. Então, para os povos mais antigos, o ancião era uma biblioteca viva, porque ele era portador das histórias e portador da sabedoria. Disso que ajuda a gente a ficar bem. E a gente só fica bem quando a coletividade também está bem. Por isso, nós precisamos das histórias. Então, eu aprendi, através desse livro Cantos da Floresta, as palavras de um grande pajé, que é o Davi Copenaua. Na Queda do Céu, ele diz: os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando-as para os nossos filhos. Para os guaranis, e isso eu aprendi com o Cacá Verajecupé, no livro Tupã-Tenondé, que tupi significa som de pé, ser humano, como se nós fôssemos um instrumento para tocar, para ser na terra o que a nossa essência divina é no céu, músico, tecelão e transformador da vida. Acontece que muitas vezes o nosso entorno é recheado de palavras que nos adoecem. É o Ferreira Goulart que diz que a vida só consome o que a alimenta. O Bartolomeu Campos de Queiroz, no livro Para Ler em Silêncio, ele diz: as palavras podem abrir feridas, mas também cicatrizam as chagas. A palavra não sangra, a palavra cura, a palavra liberta a dor. E quando escrita, a dor nos pacifica. A palavra é flor fechada quando dentro de nós. Escrever é deixar a flor se abrir. Por ser assim, toda palavra tem cor, tem cheiro, tem forma e corpo. Mas a música da palavra escrita está na voz de quem lê. E eu quero contar para você o que aconteceu nesses 10 anos. Eu descobri uma coisa que os nossos antigos sabiam muito bem. A força da oralidade. Porque eu passei de uma leitora em silêncio, através dos encontros, que eu chamo de círculos de biblioterapia, a gente lê em voz alta alguns trechos de alguns livros, então a gente traz a palavra que está adormecida no livro para a oralidade e a gente vai conversando das nossas histórias pessoais a partir dessa provocação. É assim que funciona a biblioterapia em grupo. Individualmente, eu escuto primeiro e depois vou procurar a turma dessa pessoa, de que tribo ela faz parte. Como diz o Mia Couto, eu só posso ser julgado onde eu pertenço. Então, como eu estava falando, eu descobri a força da oralidade. E eu quero aqui reverenciar o meu grande mestre, também iniciador, que foi o Francisco Gregório. Então, há muitos anos atrás, acho que tem
15 anos atrás, eu fiz uma oficina de contação de histórias com ele e eu fui tocada, eu fui testemunha do quanto as histórias cuidavam das pessoas como se fosse uma mãe colocando alguém no colo. Então, nesse livro do Gregório, Ler e Contar, Contar e Ler, ele traz uma sabedoria de um outro contador, que é o Rampateba, que diz: a fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas. Então, através dessas rodas, eu descobri que quando a gente fala, quando a gente lê em voz alta, não só o nosso corpo se transforma numa caixa de ressonância, como o mundo fica sabendo o que você está buscando e parece que as forças circulam e as sincronicidades vão acontecendo. Parece mágica, minha gente. Então, esse meu trabalho eu considero como de relações públicas entre as pessoas e os livros, ou os mestres, ou aquelas outras pessoas que fazem parte da tribo. Então, nesse processo, eu costumo dizer que tem duas árvores genealógicas. Uma é da sua família de sangue, que é importantíssimo a gente honrar o maior livro que existe, que é a nossa vida, que todo dia a gente ganha uma página em branco para escrever nele uma história bonita e sem cobrar nada mais de pai e mãe, porque só a vida já basta, diz o conhecimento das constelações familiares. E eu aprendi também nesse livro do Isaac Bernard, que traz grandes conhecimentos de um griot africano, que é o Sotigui Koyaté, que é preciso toda uma tribo para educar uma criança. Nenhum ser é capaz de prover tudo que a gente necessita. Então, por isso é que tem a árvore genealógica criativa. Por isso é fundamental você se conectar com os seus mentores criativos. Quem é que te inspira? Quem é que fala a sua língua? Então, nesse meu trabalho, eu vou tateando, procurando, porque, como diz o Sotigui, muita coisa pode nos dividir, mas só a sensibilidade nos une. E esse eu acredito que seja um trabalho de transbordamento. É primeiro um cuidado de si mesmo, eu vou alimentando essa pessoa com a tribo dela, e ela vai ficando tão encantada que ela não consegue mais guardar isso para ela mesma, ela é impelida ao compartilhamento. É o Bartolomeu Campos de Queiroz que diz que beleza é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho. A gente precisa transbordar. É a leitura que eu faço também do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele diz no livro, Grande Sertão é dentro da gente. E tem sempre um grande sertão fora da gente. Então, nessa obra tem uma luta muito grande entre o desejo e o medo. E eu aprendi com Guimarães Rosa que todo dia a gente aprende uma espécie nova de medo. Aprendi com Milor Fernandes que o medo é o nosso definitivo companheiro. A gente nasce com ele. E quando a gente está para morrer, quando tudo nos abandona, ele fica e cresce. Então, é preciso eliminar a vontade de se livrar do medo, porque ele é nosso companheiro. Então, já que é assim, qual é a minha estratégia aqui? É alimentar o desejo. Porque se o desejo é maior do que o medo, a gente consegue respirar, a gente consegue fluir, não importa a situação. Então, essa é a minha estratégia aqui, alimentar a pessoa de personagens
de mestres inspiradores, de gente que falam essa língua, essas palavras formosas que carregam alma, porque quando tudo parece se reduzir à nossa espiritualidade, à nossa imaginação, à nossa memória, o nosso repertório podem ser expandidos. E não importa se o trabalho, né? Porque hoje eu publiquei livros a respeito da biblioterapia e outros estão chegando. Não importa quantas pessoas tem para ouvir você, porque isso quem me inspira é a Astrid Cabral. Eu já estou encaminhando para uma finalização no poema Mídia, nesse livro. Palavra na Berlinda. Ela diz: consanguínea sou do silêncio e da sombra, rejeito a distância entre palco e plateia, basta-me a pequena glória de agradar a alguns, a alma não pede palmas, só apertos de mão, de igual para igual. E eu quero ainda trazer um poema que é muito inspirador nesse caminho, que a gente, na verdade, a pura escuta, porque são as histórias que nos escolhem, são os livros, os poetas que nos escolhem para ser a casa e o porta-voz. Então, vou trazer Sofia de Mello Brainer. No poema Escuto, ela diz: escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. E escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. Por isso, em cada gesto ponho solenidade